Bom dia, alunos queridos. Espero que todos vocês estejam bem, em segurança e na casa de vocês. Hoje nós vamos ter uma aula de história, aula de número 5 do nosso caderno pedagógico. Vamos abrir nosso caderno pedagógico agora e prestar bastante atenção naquilo que eu tenho para falar para vocês, que hoje o tema é muito interessante. Vocês sabem como que o comércio surgiu? Como que as mercadorias circulavam e como que elas circulam hoje em dia? Como que elas circulavam no passado e como que elas circulam hoje em dia? Como que era feito o comércio? Como que as pessoas adquirem ou adquiriam as mercadorias no passado e compram a mercadoria hoje em dia? É sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos falar um pouquinho também sobre o trabalho escravo, lá na época do Império, né? A influência do trabalho escravo, as profissões que os negros desempenhavam, e vamos trazer um pouquinho dessas atividades no nosso caderno pedagógico de hoje. Para começar a nossa aula, eu vou colocar aqui na parede, né? Hoje eu estou gravando daqui de casa, como vocês podem ver, esse ambiente é o meu quarto, a gente vai se reinventando, né? Eu vou colocar aqui na parede, projetar na parede agora, o início de tudo. Como que começou a ideia do comércio? Como que surgiu o comércio lá no passado? O comércio surgiu lá na Idade Média. Como que as pessoas sobreviviam, né? As pessoas, elas plantavam, algumas famílias nas suas fazendas ou nas suas propriedades, plantavam trigo, outros plantavam arroz, outras plantavam soja, outras plantavam cenoura, legumes, verduras, criavam rebanho, né? Criavam boi, criavam carneiros, criavam galinhas. Então, essas atividades se dividiam, né? Nem toda família que plantava arroz plantava cenoura. Nem toda família que plantava cenoura criava gado. Entendeu? Então, como que as pessoas iam adquirir se naquela época não tinha dinheiro? Esse dinheiro em espécie que hoje nós temos. Não tinha cartão de crédito. Como que elas faziam entre elas? Ora, gente, através da troca. A família que criava carneiro queria trocar por um boi, por exemplo. Aí ia na família que criava o gado, né? E negociavam, né? Quantos carneiros por quanto boi, por quantos bois, quantos sacos de arroz por um boi. E assim se fazia o comércio. Só que essa prática foi ficando tão grande naquela época que os espaços das fazendas começaram a ficar pouco devido à quantidade de pessoas que queriam trocar mercadoria. Daí a necessidade de organizar isso num local só, né? Daí nasceu o mercado, como eu estava dizendo antes, né? O mercado era um local situado geralmente no centro das povoações, das localidades, que era próximo das igrejas, das delegacias, né, das principais residências. Geralmente era numa praça, né, ou um grande pátio público, em que as pessoas colocavam ali as mercadorias que elas tinham para oferecer. E elas trocavam entre elas, né? Só que essa organização também, que foi necessária acontecer para que o comércio se realizasse, começou a esbarrar num outro problema, né? O volume de trocas foi ficando muito grande, né? E as pessoas resolveram, então, criar um papel moeda. Ao invés dela ter que se desfazer da mercadoria dela, ela compraria a mercadoria do outro, né? Adquiriria a mercadoria do outro pagando através de um papel moeda valorado pelo governo, ou seja, o governo emitiria o papel moeda, daria um valor determinado para o papel moeda, e esse papel moeda começou a surgir então, né, nesse período de reorganização do comércio, e veio com o nome de dinheiro, né? E vocês sabem, né, que a palavra salário vem do sal. Salário vem do sal. O sal que é tempero. Naquela época, vocês lembram que eu já comentei com vocês que o sal tinha um grande valor, né? E por conta desse grande valor do sal, ele era comparado ao ouro branco da época. Valia quase igual ao mesmo tanto que o ouro. Lembra que eu contei para vocês que muitas pessoas aqui no Brasil enriqueceu levando sal para o interior de Minas Gerais para os locais onde havia exploração do ouro? Então havia necessidade de quê? De conservar os alimentos
E a melhor forma de conservar os alimentos era salgando as carnes, né? Para que elas não se deteriorassem, não apodrecessem. Então, o sal tinha grande valor. Daí o nome salário que o seu papai recebe na empresa, que o tio Márcio recebe da prefeitura de Ubá, é o salário mensal. Salário vem do sal, que é o tempero, certo? Agora, voltando, né, com o surgimento do dinheiro, a reorganização do comércio, que vocês já aprenderam que era um grande pátio, onde as mercadorias eram colocadas, o comércio, daí o nome comerciante. Comerciante é aquele que trabalha no comércio, certo? Bom, nos dias atuais, já trazendo para os nossos dias, nós temos dois tipos de comércio: o varejista e o atacadista. Aqui no quadro também eu vou colocar uma explicação agora para vocês sobre a diferença entre os dois. Vamos lá? E o comércio atacadista. O comércio varejista é aquele que é destinado ao consumidor final. Sou eu, é o papai, é a mamãe, é a vovó, é você. Quando você vai no mercado e adquire a quantidade de mercadoria necessária para você. Aí você está praticando o varejo, o comércio varejista. É quando você vai no mercado e compra 1 quilo de feijão só que sua mãe te pediu. Ou quando a sua mãe vem no mercado e faz a compra do mês, mas compra exatamente a quantidade que ela necessita para passar o mês. Isso daí é praticar o varejo, tá? E já o atacado é destinado a quem vende para o consumidor final, a quem vende para mim, a quem vende para o papai e para a mamãe, ou seja, para o comerciante, tá? O comerciante compra em grandes quantidades, né? Pacotes de arroz, por exemplo, de 5 quilos, ele compra um fardo com 5 pacotes daquele, né? E vai revender para o pai de vocês uma unidade, para ele obter um lucro maior, entendeu? Então ele compra em grandes quantidades, que ele consegue um preço melhor e revende para o consumidor final, que sou eu, para o papai, para a mamãe, para o vizinho, num preço que ele consiga obter um lucro maior. Isso daí é o atacado. Entenderam a diferença do varejo para o atacado? Varejo é você comprando. O atacado é o comerciante comprando para te revender, tá bom? É quando você recebe direto do comerciante. Bom, vamos falar um pouco agora sobre importação e exportação, que é uma outra modalidade de comércio e circulação de mercadoria. Importação, por exemplo, crianças, quando eu quero muito comprar uma mochila que só vende lá nos Estados Unidos. Aí eu posso comprar pela internet, né? A internet está aí para poder facilitar isso, eu tenho cartão de crédito e tal, então pela internet eu faço a compra, a transportadora traz essa mercadoria para mim e eu recebo no conforto da minha casa. Estou importando, é quando eu compro de um outro país. Os governos também fazem isso. Quando uma mercadoria não tem aqui no Brasil, o governo brasileiro compra de um outro país e revende para o brasileiro aqui dentro do Brasil, tá bom? Isso é importar. Importar é quando eu compro de fora. Já exportar é quando eu estou vendendo para fora. Algo que o outro país não tem, algo que uma pessoa lá de fora deseja que tem aqui no Brasil, a gente exporta, a gente vende para fora. Então, importar é comprar de fora. E exportar é vender para fora. Entenderam a diferença? E vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho desempenhado pelos negros na época da escravidão aqui no Brasil. Os negros trabalharam no ciclo da mineração, trabalharam no interior das Minas Gerais, mas também trabalharam nas lavouras de café, trabalharam na produção da cana-de-açúcar, nos engenhos fazendo a rapadura, o melado, o caldo de cana, que era usado nas fazendas como bebida. Os negros trabalhavam como faxineiros, como empregados domésticos, só que eles não eram assalariados, eles não recebiam nada, porque eles eram escravizados, certo? Uma das outras formas que os negros trabalhavam, que desempenhavam seus papéis, eram, por exemplo, a sinhazinha acabou de ter um filho e ela não conseguia dar leite, ela não conseguia amamentar. Então ela pegava uma negra recém-parida da senzala, trazia ela para a sede e transformava aquela negra na ama de leite do seu filho, do senhorzinho. E geralmente havia uma relação de afeto, principalmente da criança, em relação a essa ama de leite. E ela às vezes se tornava uma escrava protegida pelo senhorzinho, né? E muitas vezes mal querida pela sua sinhá. Mas isso daí é uma história para outra história.
Havia também os negros de ganho. Vocês já ouviram falar o que eram negros de ganho? Negros de ganho era uma outra. Negros de ganho eram os negros que saíam das fazendas e iam desempenhar outro tipo de trabalho fora da fazenda, mas sempre dando lucro para o seu senhor, né, para o seu dono. Eles nunca tiravam nenhum centavo para eles, né? Eles eram proibidos, até que se eles tentassem fazer isso, alguns tentavam e conseguiam, né? Mas os que eram descobertos eram açoitados e muitas vezes perdiam a vida por causa disso. Eles iam vender doces e quitutes no centro das cidades ou no centro dos vilarejos. Eles iam oferecer serviços para poder carregar os barris com os dejetos dos senhores brancos, porque esses dejetos antes eram jogados nas ruas, mas depois os negros, que eram chamados de tigres, porque eles ficavam com a pele toda marcada por causa do ácido, né, da urina que escorria pelo corpo deles quando eles carregavam esses barris com urina, com a fezes, né, iam escorrendo pelo corpo deles, e o sol, ao queimar a pele com o ácido da urina, ia marcando o corpo desses negros. E esses eram negros tigrados, negros de ganho, chamados tigres. Eles eram muito mal remunerados, mas eles também recebiam para esse tipo de serviço. Pouco, mas recebiam. Havia os negros também que buscavam água em fontes que ficavam num lugar muito distante e levavam a água, porque a água não era encanada, na sua maioria das vezes, em barris, morro acima, para a casa dos senhores que contratavam esse tipo de serviço. Outro tipo de serviço, né, que os negros desempenhavam eram de alfaiates, né, outras profissões. Naquela época eram barbeiros, aprendiam a profissão de botica, o boticário. Alguns praticavam, né, a medicina fitoterápica na época, que era a medicina através de ervas curadoras e tal. E até hoje é uma tradição entre os negros manter, né, principalmente em comunidades quilombolas, que é para onde os negros fugiam e eram livres, essa cultura da medicina através das ervas, a cura através das ervas, tá certo? Bom, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: o trabalho escravo, ele foi muito cruel com os negros, né? E hoje em dia ainda não há uma liberdade completa, porque o negro, né, em sua grande maioria, recebe um salário inferior do que a pessoa branca, principalmente as mulheres. E existe também uma outra modalidade de trabalho escravo que eu quero que vocês pesquisem depois. Eu estou até colocando umas imagens aqui para vocês perceberem, que é o trabalho infantil, que infelizmente ainda hoje persiste. Então nós falamos nessa aula sobre a origem do comércio, sobre dinheiro, sobre salário e sobre trabalho negro. Aguardo vocês, façam as atividades como está aqui no quadro proposto com texto. Até a próxima aula.